certo? Bom dia. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, né? Na última videoaula, nós terminamos o assunto sobre séries numéricas, né? Estudamos os critérios de convergência. Veja que aqueles critérios se aplicavam só para séries numéricas com termos positivos, não é? E também estudamos os critérios de convergência para séries alternadas, né? Ou seja, usamos o critério de Leibniz. Estudamos também a definição de convergência absoluta e convergência condicional e consideramos alguns exemplos, né? E começamos a estudar série de potências, né? Ou seja, séries cujos termos dependem de x, né? Especificamente dependem da potência x, certo? Então, eu brevemente vou avançar alguns slides, né? Porque isso já foi visto no finalzinho da videoaula anterior, até chegar a ter convergência uniforme, que foi até onde nós paramos, certo? Então, dizíamos aqui brevemente, né? Uma série de potências, ela se escreve da forma 0,1. Tá vendo aqui todos os termos da série de potências, né? Os termos a partir do segundo, né? Eles dependem da potência x menos x0, né? Ou seja, temos todos o x está na vizinhança de x0, certo? Daqui. Nós podemos simplificar um pouquinho essa escrita, né? Fazendo uma mudança de variável, x menos x0, né? Com essa mudança de variáveis, nós temos uma série de potência de aparência mais simples. Então, as séries da forma 0,2 que vamos a estudar, certo? Uma vez que consigamos os resultados para esse tipo de séries que está aqui, de 0,2, logo após, substituímos o y por x menos x0 e obtemos os resultados para a série 0,1. Certo? Aqui, só por simplicidade, vamos a considerar séries da forma 0,2, certo? A primeira coisa que surge, que a pergunta que pode acontecer, né? Como que a série converge nesse caso aqui, né? Ou qual é o conjunto de convergência dessa série, né? Se converge, para qual função converge, né? Então vejamos aqui, né? Essa convergência se chama convergência pontual, como dizíamos, né? Então, e isso aqui mais ou menos está ligado com a convergência de séries numéricas, mais ou menos, né? O que a gente fazia quando era série numérica, né? Nós consideramos uma sequência, né? De sumas parciais. E consideramos o limite da enésima suma. Aqui, em série de potência, vamos fazer a mesma coisa, né? Consideramos a suma enésima parcial, tá vendo aqui? Dos primeiros n termos. E vamos a tomar o limite dessa suma parcial. Se existir esse limite, né? Então, vamos anotar com esse x. Veja que a função limite depende de x. A diferença do limite em séries numéricas, né? Tá certo? Então, nós estamos interessados, né? Qual é o conjunto do x para qual esse limite tem lugar aqui, esse de x. Certo? Então, a gente vai, no transcurso dos slides, vamos saber o tipo de conjunto para qual a série converge. O primeiro resultado que nós obtivemos é o seguinte, né? Veja que aqui é condicional ainda, né? Se chama teorema de Abelius, né? Se a série 0,2, ou seja, aquela série simples que nós estamos considerando, né? Converge para um certo x0, né? Se de alguma forma você sabe que essa série de potências, ela converge para um certo valor numérico. Vamos supor que x é igual a 2, por exemplo, né? Se para x é igual a 2, essa série converge absolutamente, né? Então, ela vai convergir para todos os x por módulo menor que o módulo de x0. Por outro lado, né? Se também você sabe, de alguma forma, que para x igual a 0 a série diverge, então a conclusão é que, não, para todo x cujo módulo seja maior que x0, também vai divergir absolutamente. Tá certo? Então, temos esses resultados, né? A gente provou esse teorema aqui, a gente não vai repetir a prova, né? Só estamos lembrando, né? Até retomar a videoaula do presente,
presente. Aqui tem o teorema, não é difícil de entender, também está o PDF para vocês analisarem depois, né? E uma definição importante que surge no estudo de série de potências é o raio de convergência, né? Veja aqui, temos um número R, não negativo, ele pode ser zero, né? Ou, inclusive, pode ser infinito, né? Veja, como dizia em várias aulas, infinito não é um número, né? É uma representação de alguma coisa muito grande, né? Tanto positiva ou negativa. Veja aqui, seja o número R maior que zero, né? Tal que para todo x, com um módulo de x menor que R, a série 2 converge, né? Ou seja, se existe um número não negativo, tal que para todo x menor que R, a série converge, e para todo x com um módulo de x maior que R, a série diverge, então esse R chama-se raio de convergência, né? Então, veja aqui, então esse R é importante encontrar, porque se a gente encontra o R, nós estamos em condições de encontrar o conjunto onde a série converge, né? Certo? E como vamos ver, esse conjunto de convergência da série de potências vai ser um intervalo. Vai ser um intervalo simétrico com relação à origem. Certo? Então, vamos ver qual é o teorema que nos permite encontrar esse raio de convergência, né? O teorema importante é o seguinte, né? Uma série de potências da forma 0,2, da forma simples, né? Esse 0,2 é aquela série onde foi trocado x menos x0 por outra variável y, por exemplo, né? A mais simples. Uma série de potências, então, é convergente apenas para x é igual a zero. Ou seja, a série pode convergir se x é igual a zero. Esse é fato, né? Se x é igual a zero, a série vai converger, porque, veja que a série de potências, a partir do segundo termo, todos eles dependem de x. Se x é igual a zero, só vai ficar o primeiro termo, que é um número, portanto, converge, né? Ou é convergente absolutamente quando o módulo de x é menor que r, né? É diverge quando o módulo de x é maior que r, certo? Esse módulo de x menor que r é equivalente a dizer o quê? Que x pertence ao intervalo aberto de menos r até r, não é? Certo? Em que o número r, o raio de convergência, pode ser encontrado pelas seguintes fórmulas, né? Existem duas fórmulas, dependendo da cara da série de potência, você pode aplicar a primeira. A primeira fórmula é que, senão, veja que é o inverso do critério da raiz de Cauchy, que nós estudamos para série numérica. Só que a diferença é que aqui tem o supremo, né? O supremo de um conjunto, se vocês lembram, é o que é a menor coisa superior, né? Ou podem usar essa fórmula aqui, que também é muito parecida ao critério da razão, só que invertido. Certo? Dependendo, então, da cara dos coeficientes das potências, ou podem usar a fórmula 1 ou a fórmula 2. Certo? Essa fórmula 1 aqui é conhecida como a fórmula de Cauchy-Hadamard. Tal como foi indicado, né? E uma coisa importante, né? Quando a gente encontra o R, o raio de convergência, veja que nós temos um intervalo simétrico com relação à origem aberto, né? Não sabemos o que acontece nos extremos, né? Ou seja, pode acontecer que a série converja quando x é igual a R, ou quando x é igual a menos R, né? Ou pode ser que diverja nos dois extremos, ou converge em um e diverge em outro extremo, tá certo? Então, precisamos uma análise por separado para analisar nos extremos, certo? E aqui nós vimos um exemplo, né, prático. Temos aqui, por exemplo, a seguinte série de potências, né? Temos aqui o coeficiente da série de potências é o quê? É o que seria o AN, né? Seria n quadrado, vamos marcar aqui, que seria n quadrado sobre 3n, certo? Então, o AN é n quadrado sobre 3n. Aqui, a fórmula mais fácil de usar seria a fórmula 2, né? Do teorema. Essa aqui. Para encontrar o R. Certo? Vamos lá. Então, vamos encontrar, aqui temos o termo enésimo, e encontramos agora o termo AN mais um ésimo, né? O termo AN mais um ésimo obtém-se do termo enésimo, basta trocar o N por N mais 1. Certo? Uma vez tidos esses dois termos aqui, vamos aplicar, então, a segunda fórmula daquele teorema, né? O raio de convergência é igual ao limite do módulo da razão. Por que coloca módulo aqui? Porque os coeficientes podem ser negativos alguns, né?
Como eles são positivos, então a gente já poderia de imediato desconsiderar um módulo, certo? Calculamos os limites, veja que tem o termo enésimo e aqui o termo n mais unésimo. E aqui, meios com meios, extremos com extremos, né? N quadrado multiplica com 3n mais 1 aqui. E no denominador seria n mais 1 ao quadrado vezes 3n. E aqui simplificamos, né? O que acontece aqui? Aqui 3n mais 1 seria igual a quê? A 3n vezes 3, né? Cancela 3n e aqui tem 3. 3 escrevemos fora do limite. O que ficou? Ficou n quadrado sobre n mais 1 ao quadrado, né? Esse limite vai ser igual a 1. Pode ficar 3 vezes 1, 3, né? Então, o raio de convergência é igual a 3. Concorda? 3, né? Então, o que significa? Significa que esta série de potências converge em qual intervalo? De menos 3 até 3, aberto. Certo? Aqui, ó. De 3 a menos 3, né? Agora analisemos a convergência nos pontos de fronteira, né? Ou seja, nos extremos, quando x é igual a menos 3 e quando x é igual a 3, tá certo? Professor? Vamos substituir aqui. Primeiro vamos a substituir quando x é igual a 3. Vou voltar aqui. Se x é igual a 3, vejam o que vamos a ter aqui. Troca x por 3. Aqui vai ficar 3n, e aqui embaixo 3n. Cancela, que vai ficar n quadrado, né? Então, a série numérica, com termo geral n quadrado, ela vai divergir, certo? Por que diverge? Porque o termo geral não vai para zero, né? Certo? E agora, aqui vamos a substituir quando x é igual a menos 3. Então, aqui vamos a ter menos 3 elevado a n, certo? Menos 3 elevado a n seria igual a quê? A menos 1 elevado a n vezes 3n. Então, cancela 3n e vai ficar o quê? Qual série? A série menos 1 elevado a n, n ao quadrado, né? Uma série alternada. No entanto, o termo geral dele também não tende para zero. Ou seja, a série também diverge, né? Portanto, ela diverge nos extremos, né? Então, significa que a série só converge no intervalo aberto de menos 3 até 3. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Veja que estamos repassando. Deixa eu ver, vamos ao chat. Tem aluno querendo entrar. Tá, entrou já. Certo. Alguma dúvida daqui, tranquilo? Isso que foi visto na aula passada, isso aqui, né? Vamos ver aqui. Sim, Júlia. Diga. Bom, falei várias coisas, não sei qual especificamente se refere, Júlia. Tá, eu vou continuar a aula, aí logo após, estou fazendo aqui esse começo da videoaula, ele já foi realizado no finalzinho da última videoaula. Estou aqui só passando rapidamente, né? Até retomar. Certo. Agora que percebi, tem gente querendo entrar. Tá certo? Podemos retomar? Acho que todo mundo já entrou, né? Os que ao menos que estavam querendo entrar. Sim, Júlia. Você tem microfone, Júlia, ou não? Alô, Júlia? Tem microfone? Sim, não seria melhor falar? Pode falar. Bom dia, professor. É que quando eu entrei na sala, aí o senhor estava falando um pouco sobre a coordenação, aí eu não entendi. Coordenação? Era procurar a coordenação do curso, aí eu não entendi o que era. Não, não é coordenação, era sobre as monitorias, né? Acho que era procurar o monitor do curso. Ah, tá bom. Eu confundi. Eu estava conversando sobre as listas, né? Eu perguntei se, como que vão as listas, estão resolvendo as listas, estão conseguindo resolver? Aí alguns falaram que estavam tentando, né? Falaram, caso vocês não consigam resolver, já tem onde perguntar, né? Tem a mim, em primeiro lugar, né?
tem o grupo PET, que eu coloquei lá, e também tem o monitor que foi apresentado na aula passada, não é? Então, tem muitos lugares onde você pode... Tá certo? Tá bom, obrigada. Tudo bem. Então, vamos retomar, então, nossa videoaula. Vamos lá. Então, esse exemplo ficou claro, né? Não sei se alguém está entrando, está querendo entrar. Não. Vamos lá, então, vamos retomar, então. E aqui nós consideramos mais dois exemplos. Esse exemplo aqui também já foi visto na aula passada, né? Então, vamos retomar novamente, né? Nós queremos encontrar o raio de convergência. Uma vez encontrar o raio de convergência, seria encontrar o intervalo de convergência, né? Temos duas séries aqui. Primeira e segunda. Vamos analisar a primeira série. Certo? Na primeira série, vamos usar a primeira fórmula, a fórmula de Cauchy-Hadamard, né? Se vocês lembram daquele teorema, né? Que diz 1 sobre o limite de supremo, né? O supremo, então, é a menor das quatro superiores. Veja que aqui o segundo termo do numerador, aqui, né? Onde está o limite aqui. Na verdade, aqui estou aqui no denominador, né? Mas aqui, o segundo termo que está no numerador da raiz, ele está com, seria menos 3n, né? Ou seja, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Certo? Como estamos procurando o supremo, né? Então, vamos a escolher todos onde eles sejam positivos. E esse aqui é positivo quando a potência é par, concorda? É par, né? Então, por isso que aqui trocamos n por 2k. Aqui ficou assim, né? Obviamente, se n tende para infinito, o k também vai para infinito. Por isso aqui, vejam aqui. E aqui, como eu expliquei, aqui seria 4 elevado a 2k, seria 16k. Aqui tem 9k, né? Sobre 2k. E esse limite vai ser um quarto. Por que um quarto? Conforme eu expliquei na aula passada, né? O que vamos fazer? Aqui você pode colocar 16k em evidência. E vai ficar aqui 16k vezes 1 mais 9 sobre 16 elevado a k e 2k. E 2k pode ser como está. Aí, quando você toma a raiz enésima, né? A raiz 2késima, veja que nós estamos partindo de um resultado que sabemos, né? O limite da raiz enésima de n é igual a 1. Então, esse que vai ser o carro-chefe de limite, né? Então, aplicando essas propriedades, obtemos que isso é igual a 1 quarto. Certo? E por isso que a série converge absolutamente quando o intervalo é aberto. Tá certo? Aberto aqui. Quando x mais 1 aqui. Aqui, para isolar um x, você subtrai 1 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Então, vai ficar assim. E aqui vamos analisar o que acontece agora quando, nos extremos, né? Quando x é igual a menos 5 quartos, e nós obtemos a série que está aqui. Essa série converge, pois é a soma de duas séries convergentes, né? Porque essa série cujo termo geral, esse que está aqui, ela converge. O que converge? Pelo critério da Leibniz, né? É série alternada. E essa série que está aqui, ela também converge, certo? Porque aqui você tem 3 quartos, a razão menor que 1, né? A série geométrica. E ainda mais, você está multiplicando pelo inverso de n. Então, converge muito mais rápido ainda. Quando agora x é igual a menos 3 quartos, no outro intervalo, né? Obtém-se que a série ela diverge pelo critério de comparação. Certo? Como falei, eu estou indo rápido com esse exemplo porque já foi analisado na aula anterior. Certo? E aqui na segunda série, vou voltar um pouquinho. Aqui. Na segunda série que está aqui, a fórmula mais fácil de usar seria a segunda, né? Ou seja, usar o limite, quando n tende para infinito, do módulo do an termo enésimo, com relação a n mais um décimo termo. Vamos fazer aqui, né? Voltamos aqui. Isso. Aqui temos o termo enésimo e o termo n mais um décimo. O termo enésimo já é conhecido e fácil encontrar o termo n mais um décimo, né? Fazendo esse limite aqui, encontramos que esse limite é igual a 4. Ou seja, significa que o raio é igual a 4, portanto, o intervalo de convergência é intervalo de menos 4 até 4 aberto, certo? E agora, vamos analisar os extremos, né? Quando x é igual a 4, obtemos a série numérica, essa série numérica que está aqui, certo? Essa série numérica diverge, né? Porque esse termo geral não tende para zero. Veja uma coisa que é importante que eu repeti várias vezes, mas vou repetir mais uma vez, né? Quando você tem uma série numérica,
se o termo geral da série numérica, o limite dela, não tende para zero, você com certeza pode dizer que a série diverge. Se o limite do termo geral não tende para zero quando n vai para infinito, com certeza a série diverge. Tá certo? Que é o caso. Como o limite do termo geral não tende para zero quando n vai para infinito, então você conclui que a série diverge. Outra coisa, né? Se o termo geral, o limite do termo geral quando n vai para infinito, é igual a zero, duas coisas, né? Ou a série converge ou a série diverge. Então, não é um teste definitivo, né? É só uma condição. Se você sabe que o limite do termo geral tende para zero, perfeito. Então, a série pode convergir ou divergir. Aí você vai precisar analisar um pouco mais para frente, né? Então, porque existem casos, exemplos de séries cujo limite do termo geral, quando n vai para infinito, vai para zero. No entanto, as séries podem convergir ou podem divergir. Certo? Então, não é conclusivo o fato de que o limite do termo geral vai para zero, a série converge. E outra forma de se convencer também é que a razão do termo enésimo com relação ao termo n mais um enésimo você pode escrever dessa forma que está aqui. Como podem ver, quando pega o limite, ele vai ser igual a 1, diferente, não tende para zero, né? Analogamente, analisamos agora para menos 4, né? Aqui, quando é menos 4, concluímos analogamente que também diverge, conforme foi visto na aula passada. Certo? Veja, também pode acontecer aqui, por exemplo, que nós tenhamos séries onde não aparecem algumas potências, por exemplo. Então, se temos esse tipo de séries, por exemplo, não podemos aplicar as fórmulas do teorema anterior. Então, o que se recomenda? Então, se recomenda analisar esta série que está aqui. Veja aqui. Você vai colocar um módulo a todos os termos. Quando você coloca um módulo a todos os termos aqui, o que significa? Você vai obter agora uma série com termos positivos, certo? Porque aqui você tem módulo, né? Independentemente de qual o valor de x, todos os termos vão ser positivos. Se os termos são positivos, então você pode aplicar agora os critérios de convergência para séries numéricas que nós aprendemos nas aulas anteriores. Tá certo? Vocês, se têm boa memória, podem usar aquele fórmula do teorema anterior, mas eu recomendo, por exemplo, quando vocês estudam convergência de séries de potências, usem esse critério que está aqui. Peguem um módulo e transformem em uma série de potências com termos positivos. Se são positivos, aí você aplica os critérios de convergência que nós aprendemos na nossa aula anterior, né? O critério de comparação, o critério da razão, o critério da raiz, não é? E assim fica mais fácil. Então, vejamos. Só que você tem que levar em consideração, por exemplo, quando você aplica o critério da razão ou da raiz, quando pega aquele limite, né? Se o limite é menor que 1, aí você com certeza diz que a série converge. Se o limite é maior que 1, com certeza a série diverge. Agora, quando é 1, o critério não é conclusivo. Tudo certo? Então, o R, como dizíamos, ele pode ser 0 ou pode ser infinito, dependendo dos casos, né? Se o raio é igual a 0, então significa que a série diverge, né? Ela só vai convergir para x, quando x é igual a 0. Se R é infinito, então a série converge para todo x. Tá certo? Então, nos pontos extremos precisam uma análise complementar. Vejamos aqui um exemplo para ilustrar isso, né? Veja, nós temos essa série de potências que está aqui. A gente poderia usar as fórmulas do teorema que aprendimos no comecinho, né? Mas a gente vai usar aqui o módulo. Aqui, vamos colocar módulo. Está aqui. Uma vez que coloca módulo aqui, então o termo enésimo vai ser tudo isso que está aqui, por módulo, né? Aí precisa encontrar o termo AN mais um ésimo. O critério da razão para série de termos positivos quer dizer igual, você tem igual o limite de n tende para infinito do que? Da razão do termo n mais um ésimo com relação ao termo enésimo, né? Veja, aqui tem um termo enésimo que está dividindo, e aqui nós temos o termo n mais um ésimo que está no numerador. Certo? Tem a razão aqui. Faz algumas simplificações,
E o que vai ficar aqui? Aqui vai ficar essa expressão que está aqui, com esse, né? E 4x ao quadrado. Aqui, obviamente, se você tem 4n menos 3 ao quadrado, vamos a ter um polinômio de grau 2 com relação a n, né? E aqui também vamos ter um polinômio de grau 2 com relação a n. E aqui, 4 vezes módulo x ao quadrado é uma constante com relação a n, não depende de n. Então, podemos escrever fora do limite, que vai ficar 4 vezes módulo de x ao quadrado. Quando calculo o limite de 4n menos 3 ao quadrado sobre 4n mais 1 ao quadrado, né? O que vai acontecer? Nós aprendimos que esse limite vai ser igual a quê? A razão dos coeficientes das potências maiores. Aqui como 4 ao quadrado vai ser 16 sobre 4 ao quadrado 16. Então vai dar 1. O limite vai ser igual a 1. Então vai ficar 4 módulo x ao quadrado, tá certo? Esse é o limite. Mas como eu dizia, né? Aplicando o critério da razão, o limite deu isso que está aqui. Então, para que essa série converja, o que tem que acontecer? Que esse limite tem que ser menor que 1. Certo? Tem que ser menor que 1. Então, o que significa isso, né? Significa que 4 módulo de x ao quadrado tem que ser menor que 1. Isso que significa? Módulo de x ao quadrado é menor que 1 quarto. Extraindo raiz quadrada, obtemos que o x, de um lado vai ser menor que 1 meio, e do outro lado vai ser maior que menos 1 meio. Então, essa série de potências que está aqui, ela converge no intervalo de menos 1 meio até 1 meio. E agora vamos analisar nos extremos, né? O que acontece quando r igual a 1 meio, esse extremo que está aqui. Quando r igual a 1 meio, né? Então, veja que estamos aqui, vamos a voltar aqui. Aqui, o x é igual a 1 meio aqui. Quando é igual a 1 meio, o que acontece? Quando x é igual a 1 meio, vamos a substituir aqui, tá vendo aqui? No lugar de x, colocamos 1 meio aqui. E aqui vamos fazer as respectivas simplificações. Após simplificar, nós vamos a ter essa série numérica. Essa série numérica obtida que está aqui, ela converge facilmente, né? Não sei se concordam comigo. Por que converge facilmente, né? Porque no denominador vamos a ter um polinômio de grau 2, né? Com relação a n. Tá certo? E 4n menos 3, ele se converte no infinito da mesma forma que o n. E nós sabemos pela p série que a série 1 sobre n quadrado converge, né? Então, essa série aqui também vai convergir. Agora, quando x é igual a menos 1 meio. Quando x é igual a menos 1 meio, nós vamos ter aqui. É parecida com o anterior, só que vai aparecer esse extremo que está aqui. Esse menos 1 elevado a 2 1 menos n, tá certo? Apareceu aqui. E essa série, obviamente, também converge inclusive muito mais rápido que a série anterior, porque é uma série alternada, né? Positiva, negativa, positiva, negativa. Isso aqui, essa série converge tranquilamente, né? Então, por isso veja aqui. A série converge agora no intervalo fechado, tá vendo aqui? Porque nos extremos ela converge. Agora se contém os extremos. Certo? E aqui nós temos aqui um exemplo de uma série onde ele não tem infinitos termos, por exemplo. Se você observa aqui, essa série de que forma é? É 3n ao quadrado vezes xn ao quadrado. Elencando alguns termos, o primeiro termo é quando n é igual a 1, 3x. O segundo termo, quando n é igual a 2, aqui teria 3 elevado ao quadrado, a quarta. Veja aqui não tem o termo de potência x ao quadrado e x ao cubo. O terceiro termo é 3 a nono, aqui não tem o quê? X quinta, x sexta, x sétima, x oitava, né? Ou seja, veja que infinitos termos, infinitas potências não estão nessa série de potências. Tá certo? Então, por exemplo, para esse tipo de séries, a gente não pode aplicar aquelas fórmulas prontas já que nós tínhamos no teorema. A gente precisa analisar o módulo. Então, o módulo é muito mais fácil. E o critério que, uma vez que você colocou o módulo, que é tudo aqui, a forma mais fácil de aplicar seria o critério da raiz. Por quê? Porque, veja, que tanto os coeficientes como a potência, eles estão elevados a n quadrado. Certo? Por isso aplicamos aqui o critério da raiz, né? O limite da raiz enésima do enésimo termo, que seria 3 elevado a n quadrado vezes x n quadrado. Né? E aqui, simplificando, vamos a ter aqui o limite de módulo de 3x elevado a n. Vendo? Cancelou muita coisa, né? E aqui vamos usar o critério, né? Veja aqui, essa série vai convergir para o infinito se o módulo de 3x é maior que 1. Concorda, né? Se o módulo de 3x é maior que 1, obviamente, esse limite vai para infinito.
Na verdade, vai para mais infinito, né? Isso aqui, modo 3x modo 3x maior que 1 é a mesma coisa que dizer modo de x maior que 1 sobre 3. E esse limite aqui converge para 1 se, obviamente, 3x é igual, o modo 3x é igual a 1. Ou seja, o modo de x é igual a 1 sobre 3. Ou seja, x aqui pode ser 1 sobre 3. Oi? Esse ou não, seria aí, não, professor? Porque se o Não módulo entendi. de 3x for 1, o módulo de x automaticamente é 1/3, não? Isso, 1/3 ou menos 1 sobre 3. Sim, exato, o módulo, no caso. Mas vai ser, Isso. se for um garantido, o outro vai ser automaticamente também, né? Era isso que eu estava tentando pensar. Se esse limite é igual a 1, aqui você falou? Se o módulo de 3x for igual a 1, o módulo de x automaticamente vai ser igual a 1/3, né? Sim, isso. Sim, sim. Por isso que o módulo de x o x é igual a 1 sobre 3 ou menos 1 sobre 3, certo? Sim, E agora, sim. esse limite vai ser igual a 0 se o módulo de 3x é menor que 1. Ou seja, o módulo de x é menor que 1 sobre 3. Como nós estamos interessados na convergência, então o que interessa para nós é esse caso que está aqui. Por quê? O limite vai ser igual a 0. E 0 é menor que 1, porque nos interessa que esse L que está aqui seja menor que 1. E o único resultado possível é esse terceiro aqui, caso. Esse caso aqui. Quando o módulo de 3x é menor que 1, certo? Aqui, quando o módulo 3x é igual a 1, a série pode convergir ou divergir, não sabemos, precisamos analisar por separado, tá certo? Mas o que não é o critério assim de imediato, diz o seguinte, essa série converge quando o módulo de x é menor que 1 sobre 3. Ou seja, converge no intervalo de menos 1 sobre 3 até 1 sobre 3 aberto. Tudo bem? Deixa eu ligar aqui o ventilador. Professor, Sim. então, no caso, quando eu tenho essa série que tem alguns elementos faltando, né, por causa do expoente, Potência, no caso, uma vez que eu coloco eles como módulo, eu posso utilizar aquelas regras anteriores? E os critérios para séries numéricas positivas, né? Que nós estudamos nas aulas anteriores. Tem aí o critério de comparação, critério da razão, critério da raiz. Tudo bom? Sim. Bom, tá, então vamos aqui. Então, decimos aqui, então, nossa série converge nesse intervalo que está aqui, como dizia, aberto, né? E aqui nós precisamos analisar agora o que acontece nos pontos da fronteira, né? Por exemplo, vamos analisar o que acontece quando x voltar aqui. Quando x é igual a 1 sobre 3, por exemplo, né? Você vai trocar x por 1 sobre 3. Obviamente, quando x é 1 sobre 3, o que vamos a ter aqui? Vamos a ter 3n ao quadrado sobre 3n ao quadrado. Quando cancela, vai ficar 1, não é? Então, todos os termos da série igual a 1, série constante. Portanto, a série diverge, né? Porque você vai somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Você nunca vai cansar de somar, portanto, a série diverge. Se x é igual a menos 1 sobre 3, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar menos 1 elevado a n ao quadrado sobre 3n quadrado. Cancela 3 elevado a n quadrado, vai ficar, então, a série cujo termo geral vai ser menos 1 elevado a n quadrado. Ele pode ser positivo ou negativo. Tá certo? Positivo ou negativo. E o termo geral da série também não vai para zero, né? Porque a série ou vai para 1 ou vai para menos 1. Por isso, em ambos casos, como dizíamos, né? Em ambos casos, a série diverge. Ou seja, a série só vai convergir no intervalo aberto de menos 1 sobre 3 até 1 sobre 3. Tudo bem? Eu acho que até ali a gente ficou. Até aqui, né? Então, rapidamente, né? Outra coisa também que eu vou abordar rapidamente vai ser convergência uniforme. Por que rapidamente, né? Esses são conceitos para alunos que estudam o curso de matemática, bacharelado em matemática, né? Convergência uniforme. Não quer dizer que alunos de engenharia não precisam saber, mas não a profundidade que os alunos de matemática. Mas é importante. Por que vamos a introduzir essa convergência uniforme, né? Veja que nós vimos convergência pontual. O nome já é sugestivo, né? Pontual, depende de ponto a ponto. Você mudou o x, vai ter que mudar alguma coisa com relação a epsilon ou a índice n0. Então, a convergência uniforme é importante porque ele nos vai dar aquela garantia de
de poder derivar e integrar termo a termo, né? O que a convergência pontual não nos dá essa garantia. E por que vamos usar essa propriedade? Porque vai ser muito importante quando a gente vai estudar séries de Taylor, né? Que vamos ter um pouquinho mais para frente. Certo? Então vejamos aqui. Qual a diferença entre convergência pontual e convergência uniforme? Convergência pontual, por exemplo, quando você encontra aquele limite daquela suma enésima que nós vimos no começo da aula, né? Nós tínhamos aqui, né? Para cada x fixo, veja que o x era fixo, né? Dado um epsilon maior que zero arbitrário, vai existir um n0. Esse n0 ele vai depender tanto de epsilon como de x, que você fixou. Então, tal que para todos os termos com índice maior que n0, vale 0,4. Aquele 0,4 era o quê? Aquele limite da suma parcial Snx, quando n tende para infinito, igual a S de x. Certo? Esse aqui, aquele limite era esse aqui. Então, nesse caso aqui, nós dizíamos que você fixa o x, aí você dá um epsilon qualquer, então existe um n0, que vai depender. Mas, se tomarmos outro x, pode acontecer que de um número encontrado acima não sirva para esse epsilon que você deu com antecipação. Então, a pergunta natural que surge, né, é se dado um epsilon dado, será que existe um único índice n0, né, tal que a igualdade do limite que nós estamos analisando, não, o limite da enésima suma parcial, né, seja verdadeiro para todas as sumas enésimas de 0,3, que estava no comecinho, né? Certo? Essa é a diferença grande, convergência uniforme e convergência pontual. Então, em convergência pontual, você precisa, cada vez que você muda o x, você precisa indicar um índice n0, dado um epsilon com antecipação. Agora, em convergência uniforme, conforme vamos a ver, né? Dado um epsilon, vai existir um único n0, tal que para qualquer x que está lá. Para qualquer x, ele vai convergir. Aqui na pontual, não. Você mudou o x, aí você precisa, às vezes, mudar o n0. Uma coisa importante que facilita, às vezes, o análise para convergência uniforme é definir o resto de uma série convergente. O resto de uma série convergente, como podem ver aqui, como se define, né? Ou podem definir assim, como sendo a série que começa a partir do termo n mais unésimo. Certo? Ou seja, você considerou os primeiros n termos. Então, a partir dali, se chama o resto, né? Como a série convergente é igual ao quê? Seria o limite da função, né? O limite da suma enésima, que seria S de x, menos a suma parcial enésima. Certo? Isso define o resto. Então, o resto também está ligado à convergência uniforme, que é muito mais fácil, né? Então, vamos agora a introduzir a definição de convergência uniforme. A série 0,2, aquela série mais simples que nós estamos analisando, né? Converge uniformemente no intervalo, vamos chamar no intervalo I, se para cada epsilon, para qualquer epsilon, né? Epsilon arbitrário, maior que zero, existe um índice n0 que não depende de x, tal que para todo n maior que n0, nós temos essa desigualdade que está aqui. Sn de x menos S de x por módulo é menor que epsilon. Tá certo? Veja aqui a diferença que aqui é para qualquer x. Lá na convergência pontual era para um x fixo, né? Então, esse aqui também é equivalente a dizer que o módulo de Rn de x é menor que epsilon, ou quando você calcula o limite de Rn de x, é igual a zero, para todo x que pertence aí. Obviamente, isso aqui, como eu falei, é uma coisa complicada quando você vai calcular a convergência uniforme de algumas séries, usando essa definição, né? Por sorte, existe um critério, né? Critério majorante, o de Weierstrass, que facilita bastante a conta, o que vamos a usar. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos continuar? Alguma dúvida? Professor, eu não entendi o que seria esse epsilon. O epsilon, lembra quando a gente estuda limites? Limite de funções? A gente como definia o limite de uma função, né? Você define uma função em algum intervalo e dizemos que a função f converge quando x tende a x0, né?
o converse para o número L, por exemplo, não é? Matemáticamente, o que significa isso? Significa que para qualquer epsilon, ou por qualquer número positivo arbitrário, né? Que geralmente se chama epsilon, né? Positivo arbitrário. E geralmente esse epsilon aqui, eles escolhem o menor possível, bem pequeno, né? Porque se você escolhe grande, não tem muita coisa a provar. Então, para qualquer número que com antecipação você já deu, positivo, né? Vai existir o quê? Um delta, não sei se outro número positivo, letras gregas, né? Delta, positivo arbitrário, tá o quê? Na vizinhança de x0, de raio delta, né? Então, para todos os pontos que estão nessa vizinhança, vamos a ter aqui a diferença de qual? Do módulo de f de x menos o limite, que seria o L, que nesse caso, né? É menor que o epsilon, né? Você, em termos geométricos, que significa? Você vai pegar a vizinhança de x0, certo? Você vai perturbar um pouquinho, suficientemente pequeno, né? Então, o que significa? Essa faixinha, a imagem da função dessa faixinha vai estar contida numa faixa também de raio epsilon. Não sei se ficou claro essa, precisa, eu acho que ir na lousa virtual, né? Mas esse mais ou menos do limite, quando a gente estudou limites, limite de funções, convergência de funções. Vocês já estudaram cálculo 1, né? Sim, sim, já estudei. Então, não sei se o professor usou o epsilon delta. Não, na verdade, a gente acabou assistindo algumas videoaulas, mas eu vou rever, vou assistir então. Tudo bem. Só que para não perder uma coisa aqui com epsilon e delta, né? Não tem nada a ver com a disciplina, mas eu lembrei de um caso, né? Nós organizamos uns 3 anos atrás, no departamento de matemática, né? Um congresso de matemática na área de álgebra, na área de álgebra. Foi um congresso internacional acho que foi bem conceituado, porque vieram matemáticos de todas as partes do mundo, né? Foi um evento muito grande, né? Inclusive, tivemos o prazer de que teve um matemático russo, que mora nos Estados Unidos, né? Que é medalhista Phil. Sabe que matemática não tem prêmio Nobel, né? Então, o máximo premiação matemática é medalha Fields. Então, entre outras coisas, ele estava contando, né? Quando trabalhava nos Estados Unidos, né? Chegaram uns alunos gregos para fazer doutorado. Então, eles foram direcionados para eles dar aula para os alunos de graduação, certo? Além de fazer pesquisa, eles tinham que dar aula, né? Aí eles foram dar aula, né? Você sabe que a epsilon e delta são letras gregas, né? O epsilon é o E nosso e o delta é o D. Então, usam isso aqui. Então, os alunos de graduação, eles se queixaram com o chefe, que na época aquele professor era o chefe, né? Dizia que os alunos estão falando grego, né? Porque é difícil, quando não tem madurez matemática, entender essa terminologia, né? Eu entendo isso aqui. Então, eles falaram ao chefe que os alunos estavam falando grego. Eles achavam que os alunos que na verdade eram gregos, e eles não continuavam falando grego, não falavam inglês, falavam grego, né? Não sei se me entenderam essa piadinha, mas a história, né? Então, veja aqui, então, a diferença entre convergência pontual e convergência uniforme, né? Convergência pontual é para ponto a ponto. A uniforme é para todos os x dentro de um intervalo, certo? Por isso que é uniforme, né? Vamos a continuar, então, como falei, essas definições aqui não precisa ver ao fundo, ao menos saber brevemente a diferença, né? Por que eu escrevi isso aqui? Porque essa convergência uniforme, ele não vai dar garantia para realizar as operações de derivação e integração que nós vamos fazer logo mais. Porque quando não tem convergência uniforme, não garante que os passos que vamos a fazer mais para frente sejam justificados, né? Pode ser que não seja, né? Então, veja aqui, então. Em vez de analisar a definição usando isso aqui, né?
é melhor usar o seguinte teorema, né, que se chama majorante de Weierstrass. Majorante vem de maior, né? A letra, a seção francesa, me parece, de majorante. Veja aqui. Se os termos da série 02, esse numerinho que aparece 02, é aquela série simples. Certo? Em vez de ser o termo geral AN, x menos x0 elevado a n, seria AN, xn. Certo? Satisfazem no intervalo aí compacto. O que significa aqui a palavra compacto, né? Intervalo compacto. Nós decimos matemáticos de intervalo compacto quando o intervalo é fechado e limitado, né? Fechado é porque ele contém os extremos. E limitado porque ele está contido em outro intervalo. Certo? Então, se satisfaz no intervalo compacto I, contido no intervalo de convergência R. O que você vai fazer aqui? Como você pode pensar esse intervalo I compacto? Você tem um intervalo de menos R a R, né? R é o raio de convergência. Vamos supor que o R é igual a 4. Então, como você poderia considerar um intervalo compacto dentro do intervalo de menos 4 até 4? Fácil, por exemplo. Você vai subtrair 4, do 4 extremo, vai subtrair o epsilon. O epsilon, coloca um epsilon pequenino, 0,001. Ou 0,01, 0,1, por exemplo. Então, o que você vai ter no extremo? Vai ter 4 menos 0,1, que vai dar 3,9. Concorda? E no outro intervalo vai ter menos 4 mais 0,1. Vai ficar menos 3,9 também, né? Tá certo? Então, aí você tem um intervalo fechado. Aí você pode fechar. Você está escolhendo dentro do intervalo aberto um intervalo fechado que está contido nesse intervalo aberto. Tá certo? Então, veja, para esses intervalos fechados que estão contidos no intervalo de convergência, e temos essa condição que está aqui, para todo x que está aqui, nós temos o que? Veja, aqui seria o módulo do termo geral da série de potências é menor ou igual que o AN, para n de 0 a 1. O que é esse alfa n? Esse alfa n que está aqui são os termos de uma série numérica convergente. E aqui vamos usar o quê? Pelo critério de comparação. Critério de comparação para termos positivos. Veja que o alfa n são positivos todos, né? Porque são de uma série numérica positiva, né? E aqui, como está o módulo, também são positivos. Então, o que é esse critério de comparação? Se a série cujo termo geral é maior converge, então a série cujo termo geral é menor, que é uma série convergente, né? Também converge. E, portanto, aí decimos então que a convergência é uniforme em I, porque o I é um intervalo, um conjunto compacto, não? Intervalo limitado e fechado, que está contido no intervalo de convergência de menos R a R. Tá certo? Porque aquele teorema que nós vimos lá, eles nos dá o intervalo de convergência absoluta. Só que para você ter convergência uniforme, você vai diminuir o intervalo e vai considerar um intervalo fechado. Então, nesse intervalo fechado, contido no intervalo de convergência, a série converge absolutamente. Aliás, converge, aliás, uniformemente. Certo? E aqui algumas explicações que vamos a pular aqui, né? Que a explicação por quê, né? Por exemplo, aqui, se você considera um R menor que o raio de convergência, tá certo? Então, a série converge uniformemente, como de fato, né? Se x é igual a R, por exemplo, né? A R minúscula. Então, vamos a colocar no lugar de x o R minúsculo aqui. Temos essa série que está aqui. Essa série converge absolutamente, não é? Essa série converge absolutamente. Essa aqui está claro porque se ela converge para R, então R maiúsculo, então converge para números menores que R maiúsculo. Nesse caso, R. Então, veja aqui. Se essa série aqui converge absolutamente, né? Converge. Então, a série cujo termo geral é menor que esse R também vai convergir. Tá certo? Por isso, por critério de Weierstrass, decimos então, que a série converge uniformemente nesse intervalinho fechado. Está vendo aqui? Um intervalinho menorzinho, de menos R até R minúscula, que está contido no intervalo maior. Primeiro, você primeiro encontra o intervalo de convergência, o R, né? Convergência absoluta. Aí depois diminui o intervalinho, por exemplo, aqui de menos R minúscula a R, aí você fala que nesse intervalinho menor,
ali sim a convergência é uniforme. Tá certo? Por exemplo, aqui, né? Se você observar essa série de potências que está aqui, nós vamos a provar que ela converge uniformemente em qualquer subintervalo interior de menos 1 e 1. É fácil encontrar, para essa série de potências, que o raio de convergência vai ser igual a 1. Ou seja, essa série que está aqui, ele vai convergir absolutamente no intervalo de menos 1 a 1. Agora vamos a diminuir um pouquinho esse intervalo. Vamos a considerar, por exemplo, aqui considera um número Q menor que 1. É fácil ver, né, que Q elevado a N vai continuar menor que 1. Sigue daí, então, que essa série geométrica, aqui, de razão Q, ele converge, né? Nós já vimos isso com a série numérica, tá certo? Converge. Mas, no entanto, aqui, se você considera o módulo de xn menor que esse n que está aqui, para todo x que pertence a esse intervalinho que está aqui, né? Sigue, então, que pelo teorema de Weierstrass, ou teorema majorante de Weierstrass, né? Que a série converge uniformemente nesse intervalinho que está aqui. Então, esse intervalinho aqui de menos q até q, ele é menor, ou está contido no intervalo de menos 1 até 1. Então, aqui você garante que essa série converge num subintervalo interior desse intervalo de menos 1 a 1. Aí sim você garante que a série converge uniformemente. Mas não garante que ela converge uniformemente no intervalo de menos 1 a 1. Tá certo? Porque, na verdade, ela não converge uniformemente de menos 1 a 1. Mas num subintervalo que está contido, aí sim você garante que ela converge uniformemente. Tá certo? Aqui está a explicação por que é importante a convergência uniforme. Vejamos aqui, né? Seja R o raio de convergência da série simples, 0,2, né? O raio de convergência. Ou seja, se R é raio de convergência, então significa que a série converge absolutamente no intervalo de menos R maiúscula até R maiúscula, aberto esse intervalo, certo? Isso que diz aqui essa informação. Se R é o raio de convergência, significa que a série converge absolutamente no intervalo aberto de menos R até R. Então, em qualquer intervalo, veja aqui, né? AB, tá ok? Esse intervalinho está contido no intervalo maior, tá vendo aqui? Não ser certo. Está contido que está aqui. Então, a série 0,2 converge uniformemente, né? Uma vez que ela converge uniformemente, o que podemos fazer agora? Para que nós introduzimos essa definição, né? Então, nós vamos a poder derivar e integrar a série termo a termo, né? Em outras palavras, né? Vocês sabem que a derivação e a integração são operadores, né? Que significa que nós podemos trocar de lugar a derivada com a suma infinita ou a derivada com a integral definida. O que estamos fazendo aqui, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, a série converge, né? Porque aqui é a convergência aqui. Quando aqui vai derivar o valor da série de potência, que seria S de x, né? Deriva e vai derivar aqui a série de potências. Aqui, veja, aqui dentro do parênteses tem aqui uma série de potências com termos infinitos, né? Porque tem infinito que está aqui. Então, o que significa isso? Aqui está trocando de lugar, tá vendo? Aqui a derivada está fora. Agora vai colocar o quê? Aqui a série infinita e vai derivar termo a termo, por exemplo, aqui. Certo? Então, fica aqui a somatória de n0 até infinito e aqui você derivou. Derivada de AN xn vai ser AN constante, né? Derivada de xn vai ser igual a quê? N vezes xn elevado a menos 1. Certo? Então, essa propriedade de conversão uniforme permitiu isso aqui, derivar termo a termo. Ou trocar a ordem entre a derivada e a somatória. A mesma coisa vai acontecer com a integral. Você vai estar integrando aqui. Essa aqui seria a suma da série. Integral de A até B. Que seria o quê? A integral de AB, o que é esse S de X? Esse de X foi essa aqui, essa série, né, que está aqui. E aqui você vai trocar de lugar, tá vendo aqui? O somatório escreve primeiro e aqui a integral. E aqui você procede como se fosse integral de Riemann, né? A n é constante e aqui encontra a primitiva de xn. A primitiva de xn é igual a quê? É xn mais 1 sobre n mais 1, como está aqui. E aqui, pela fórmula de Newton-Leibniz, né? Evalua em A e em B.
Ou seja, nós temos essa expressão que está aqui. Então, a integral da soma da série vai ser igual a somatório de todas essas que está aqui. E uma coisa importante, né? Além de permitir que você faça a derivação termo a termo ou integração termo a termo, o raio de convergência das novas séries, porque aqui já é uma série nova, tá vendo aqui? Uma série diferente, que é o que você tinha. E aqui também é outra. Aqui, então, aqui você derivando e integrando termo a termo, você obteve uma série de potências e integrando também você outra série de potências. O importante é que o raio de convergência dessas duas novas séries é o mesmo, é o R, é o próprio R. Tá certo? Então, elas possuem o mesmo raio, aqui não apareceu no finalzinho, né? Mas possuem o mesmo raio de convergência, o R, nesse caso aqui está aqui. Tá certo? Bom, por exemplo, quando você derivou termo a termo, apareceu essa série que está aqui. Quando integrou termo a termo, apareceu essa série que está aqui. Essa série que está aqui não é mais que em forma explícita, elencando os termos dessa série que está aqui e os termos dessa série que está aqui. Tá bom? E aqui a gente vai verificar, de fato, que o raio de convergência dessa nova série que está aqui vai ser igual a R, tal como foi a anterior, né? E o raio de convergência dessa série que está aqui também vai ser R maiúscula, conforme foi indicado. E aqui você vai, para verificar esse fato, aí a gente usa as primeiras duas fórmulas do teorema do comecinho, né? Para encontrar o R. Aqui faz as contas, encontra que é o R, né? E a mesma coisa para a série que resultou de integrar termo a termo. Também chega aqui igual a R. Tá certo? Então, elas possuem o mesmo raio de convergência. Então, essa era a propriedade importante de convergência uniforme, né? Que eles não vai dar a justificativa para derivar e integrar termo a termo. Tudo bem, pessoal? Antes de continuar, tranquilo? Alguma manifestação no chat aqui? Tá certo, então vamos lá, continuar. Veja que vamos começar aqui um exemplo, né? Qual é o exemplo aqui? Veja que nós queremos encontrar a soma da série, né? Aqui, série dessa forma que está aqui. Veja que a soma dessa série tem que ser uma função que depende de x. Coisa, né? A gente não sabe qual é essa função. Vamos tentar fazer, né? Para começar, veja que primeiro temos que encontrar, vamos analisar se a série de fato converge ou não converge. Então, pelo critério da razão, o que você pode fazer? Você pode, em vez de x, você pode colocar módulo. Módulo de x, mais módulo de x ao quadrado sobre 2, mais módulo de x ao cubo sobre 3, e assim por diante. Uma vez que feito isso aqui, aí você pode aplicar os critérios analisados para séries com termos positivos, né? E aqui o mais fácil seria usar o critério da razão. Então, mostramos que, usando o critério da razão para esta série 11, né? Então, vemos que ele vai converger absolutamente no intervalo de menos 1, porque a razão vai ser igual a 1. O R vai ser igual a 1. Então, ela converge uniformemente nesse intervalo que está aqui, menor que menos 1 a 1, tá certo? Vamos supor que essa soma seja essa. A gente não sabe, mas a gente vai tentar encontrar esse S de x. Certo? Então, como ela converge uniformemente num intervalo menor que menos 1 até 1, né? Intervalo menorzinho, né? Então, nós podemos derivar ou integrar termo a termo, tá certo? Está permitido essa operação. Então, veja aqui. Então, aqui vamos indicar aqui, esse aqui vai ser igual a S de x, a soma de que nós queremos encontrar, né? Derivando, vai ficar o quê? A derivada de S de x, e aqui a derivada de x dá 1, a derivada de x ao quadrado sobre 2 dá x, a derivada de x ao cubo sobre 3 dá x ao quadrado, e assim por diante, tá certo? Tem aqui. E o raio de convergência, de novo, dessa série também vai ser igual a 1. Isso nós já sabíamos, não precisa nem fazer, né? Sabíamos do teorema anterior, que o raio de convergência da série obtida ao derivar termo a termo é a mesma que o raio de convergência da série que nós estamos analisando. Certo? O raio de convergência dessa série com o raio de convergência dessa série são os mesmos. Sabíamos, né? Assim, né?
Mas a gente sabe que essa série que está aqui, ela converge no intervalo de -1 a 1, né? Quando essa aqui seria uma série geométrica. Veja que a gente estudou série geométrica, né? Série geométrica, ela converge se a razão é menor que 1. Não é? Se a razão é menor que 1, a série converge. Então, é o caso aqui. E converge para qual função? Se a série geométrica. Ela vai converger para o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Certo? Aqui, como o primeiro termo é igual a 1, temos aqui 1. E a razão aqui é x. Então, portanto, essa série que está aqui do lado direito, vamos apagar aqui, essa série que está aqui, ela converge para 1 sobre 1 menos x. Assim, nós temos que, então, que a S' de x, ou seja, a derivada S de x, né, é igual a 1 menos x. E agora vamos a restabelecer, né? Como a gente derivou, então vamos agora integrar. Vamos integrar de 0 até x. Integramos aqui o lado esquerdo. Aqui eu coloquei S' de t, né? Então, troquei x para não confundir com o limite de interação superior. Mas aqui faltou dt, tá certo? Aqui, dt. E aqui vamos integrar também aqui de 0 a x, essa função aqui. Aqui temos, então, aqui, nós sabemos que a integral, ela destrói a derivada, né? Então, a integral da derivada vai ser igual a S de t. O S de t evaluado em 0 e em x. Vai ficar, então, S de x menos S de 0, certo? E do lado direito, vai ser a primitiva de 1 sobre 1 menos x, que é fácil ver, vai ser igual a menos logaritmo de 1 menos x. Essa aqui seria a primitiva, certo? Agora, S de 0, aqui é igual a S de 0. Como aqui é S de x, quando x é igual a 0, que tem aqui, todos os termos dependem de x, portanto, S de 0 vai ser 0. O que ficou? S de x. Então, S de x vai ser igual a menos logaritmo neperiano de 1 menos x. Ou seja, essa soma que está aqui, ela vai ser igual a menos logaritmo neperiano de 1 menos x. Então, nós encontramos a soma dessa série. Tá certo? Usando as propriedades de convergência uniforme que acabamos de ver, né? Tudo bem? Esse exemplo? Tranquilo? Quem está com o microfone pode se manifestar, ou quem está no chat, né? Algum sinal de vida para continuar. Tá certo. Bom, terminada a introdução sobre série de potências, né? Então, agora vamos a estudar o teorema de Taylor, né? Conhecido como fórmula de Taylor, séries de Taylor, né? Então, vai depender do gosto do professor que vai chamar, né? Na verdade, o ideal seria teorema de Taylor, né? Porque é um resultado a partir dali que a gente vai obter, né? Veja que o objetivo principal dessa parte do estudo de série de potências, né? É analisar um método que nos permita desenvolver para todas as funções elementares, né? Quais são as funções elementares? Por exemplo, nós temos a função potência, a função exponencial, os logaritmos, temos o que? As funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, as funções trigonométricas inversas, arcosseno, arcotangente, né? E nós queremos, para todas essas funções elementares, encontrar um método que nos permita desenvolver em série de potências. Ou seja, escrever, né? Para seno de x, por exemplo, seno de x igual a uma série de potências. Qual será essa série de potências? Para a função arcotangente, por exemplo, né? Qual vai ser essa série de potências? Obviamente, nós vamos a basear no fato de um teorema que se traz. Isso aqui vamos a basear, não vai dar justificativa, né? Mas não vai dar um método, que diz que qualquer função contínua, num intervalo fechado, pode ser aproximado por meio de polinômios. Então, o que significa, né? Séries não são mais que polinômios infinitos. Obviamente, essa aproximação será quanto maior, esse número é melhor, quanto maior seria o número de termos do polinômio, né? Então, vamos agora a estudar o teorema de Taylor ou a fórmula de Taylor. Mas, para isso, nós precisamos de alguns requisitos para as funções elementares, né? Que tem que satisfazer para de fato, poder obter uma
uma série de potências. Veja aqui, então, primeiro, seja f uma função definida no intervalo, vamos colocar intervalo fechado de alfa até beta, e diferenciável até a ordem n mais 1. Aqui é importante exigir que a função seja de classe Cn mais 1, né? Essa notação que se usa em matemática, Cn mais 1, classe Cn mais 1, significa que ela possui derivadas até ordem n mais 1, n, até n mais 1, né? Até ordem n mais 1, e essas derivadas são contínuas. Veja que quando falamos de diferenciável, consideramos o intervalo aberto, alfa, beta, né? Por quê? Porque senão vamos ter problemas aqui nos extremos. Por exemplo, esse extremo alfa, né? Se é fechado, aí não tem sentido falar de derivada à esquerda de alfa. E aqui em beta não tem sentido falar derivada à direita de beta. Não existe, né? Então, só para evitar isso aqui, então consideramos um intervalo aberto. Tudo certo? Então, veja aqui. Sobre essas condições, f pode ser desenvolvida em série de potências de x menos a, né? Na forma. F de x vai ser igual a quê? B0, B1 vezes x menos a, B2 menos x menos a, tranquilamente, né? Onde esses B0, B1, B2, B3 são constantes que precisam ser encontradas ou determinadas. Para a gente dizer que o f de x tem uma série de potências, não precisamos saber qual é a cara de B0, qual é a cara de B1, B2. Certo? Então vamos encontrar, né? E para encontrar isso aqui, vamos usar o único fato que, por enquanto, dizemos que a função é de classe Cn mais 1. Ou seja, ela possui derivadas até a ordem n mais 1 e as derivadas são contínuas. Tá certo? Então, primeira coisa que vamos ver, vamos a avaliar o que acontece quando é a primeira derivada, né? Derivamos aqui. Deriva aqui. A B0 vai dar 0, né? Porque é constante. Aqui, quando deriva, vai ser igual a B1. Aqui a derivada vai ser igual a 2 vezes B2 vezes x menos a. E assim por diante, né? Estamos aqui. Daí essa aqui é a derivada. Tá vendo? Aqui também tem convergência uniforme, né? Para poder fazer isso aqui. Aqui, a segunda derivada. A segunda derivada é o quê? É a derivada da derivada, né? Você deriva novamente isso aqui. Aqui a derivada B1 vai dar 0, por isso aqui deriva vai dar 2B2, assim por diante. E até chegar à derivada de ordem n. Derivada enésima, né? Vai dar isso aqui. N fatorial de Bn mais n mais 1, chegar aqui, e assim por diante. Agora vamos evaluar tanto a função f como as suas derivadas no ponto A. O que acontece, por exemplo, né? O que acontece com f quando o x é igual a f de A vai ser igual a B0. Tá certo? Por quê? Porque todos os termos depois do primeiro são potências de x menos a, né? Então, se vai anular. Então, vai ficar f de 0 vai ser B0. Tá certo? Já temos isso aqui. E agora queremos saber a que é igual a derivada, a primeira derivada no ponto A. A primeira derivada no ponto A, vejam ser o que vai ser igual a B1. Por quê? Porque os outros termos contêm potência de x menos a. Tá certo? Então, temos aqui já. A segunda derivada em A, ele vai ser 2B2. Tá aqui. E assim chegamos à derivada de ordem n em A. Vai ser n fatorial Bn. Por quê? Porque os outros termos contêm potência de x menos a. Agora vamos a subtrair os valores encontrados, tanto da df de A, f' de A, encontrados para B0, né? Ou seja, B0 vai ser igual a quê? F de A. B1 vai ser igual a quê? A derivada no ponto A. B2 vai ser igual a segunda derivada em A sobre 2. Bn vai ser igual a quanto? A enésima derivada no ponto A sobre n fatorial. Certo? Então, e encontramos esses B0, né? B0, B1, B2. Encontramos e vamos a substituir, né? Fica assim. Fica dessa forma que está aqui. Aqui que não aparece aqui é dividido por n fatorial. Tá certo? E aqui é escrito em forma mais compacta, né? Escreve como somatório aqui. Só que para ter sentido esse somatório aqui, a gente fez um pequeno esclarecimento. Quando o k igual a 0, aqui vai ficar f parênteses 0a. Certo? Esse f parênteses 0a que está aqui, ele vai ser o valor de f na função a, no ponto A. Ou seja, vai ser esse primeiro termo. Por quê, né? Porque aqui vai ter fatorial de 0 é 1.
E x menos a, quando k igual a zero, aqui também vai dar 1, tá certo? Então, esse termo que está aqui, quando k igual a zero, vai ser igual a f de a. Essa é a explicação para poder ter sentido a escrita que nós fizemos aqui. Tá certo? Então, já vejam que a f de x já pode ser escrita como uma série de potências, né? Na vizinhança do ponto A. Obviamente, decimos aqui, né? Quando a gente vai fazer essa aproximação, por enquanto é uma aproximação, a gente não pode colocar igual, tá certo? Não pode colocar igual, né? É uma aproximação. Mas quando a gente faz, por exemplo, uma aproximação com os primeiros n mais um termos, por exemplo, né? Eu quero considerar só os primeiros n mais um termo. O que acontece? A gente vai cometer um erro, tá certo? Esse erro vamos chamar de resto, né? Então, veja aqui. Então, como podemos escrever aqui? Veja aqui, temos que considerar os primeiros n mais um termos, está aqui. A partir dali, tem... Aqui, esse Rn também seria uma série, né? Só que essa série de potências, ele começa a partir do termo n mais 1. Décimo, né? N mais 1. Então, aqui escrevemos o primeiro n mais 1 termos, que está aqui, né? Até aqui. E aqui, a razão. Essa razão aqui ele é estudado de várias formas, né? A mais simples que podemos aqui escrever em forma de Lagrange. Pode ser escrito assim. Então, para encontrar a razão aqui, nós podemos analisar esse integral. No entanto, esse integral que está aqui, ele usando interação por partes, ele pode ser reduzido de forma mais simples, né? Porque o importante, como falar quando estudamos, é conhecer qual é a cara do resto. O resto é importante, né? O resto que está aqui, né? Como pode ser encontrado? Integrando por partes isso aqui, simplificando, nós vamos ter que o resto vai ter essa cara aqui, que é muito mais simples ainda. Lembrando que aqui aparece uma letrinha também grega, né? Ρ, que está aqui, que se lê Ρ, ele pertence ao intervalo de A até X. Então, como encontramos o resto, então podemos dizer, então, o quê, né? Que é a forma de Taylor escrito aqui, ou seja, né? O desenvolvimento em série de potências para uma função de classe Cn mais 1 é dado pela seguinte série de potências, cujo resto encontra-se por essa fórmula que está aqui. Lembrando que esse aqui que está aqui, ele pertence ao intervalo de AX. Então, essa aqui é a fórmula de Taylor, que fala, né? Que nos permite encontrar a série de potências para uma função de classe Cn mais 1. Aqui só a explicação, né? Essa aqui também é o polinômio de Taylor, né? Veja que o polinômio de Taylor aqui tem de grau até n, né? Um polinômio de grau n, se é um polinômio de grau até n, né? Ele vai coincidir com a expressão 0,12, né? 0,12 é aquela que nós consideramos no comecinho. Vou voltar aqui. É aquela, essa aqui. Ela coincide com esse polinômio que está aqui, né? Vamos voltar. Onde nós temos aqui, né? A derivada do ponto A vai ser a derivada Pn. Aqui já se faz. Basta verificar aqui, né? Em outras palavras, né? Esse polinômio de Taylor é uma aproximação ótima para a função f de x quando n for suficientemente grande. Professor? Oi. Esse termo que multiplica tudo, né? O x menos a, ele se aplica a todos os casos que a gente for usar esse? Sim, aqui você está desenvolvendo na vizinhança de um ponto. Se aplica para todos os casos, né? Você quer desenvolver, por exemplo, em série de potências na vizinhança do ponto 2. Então, esse A vai ser igual a 2. Então, você vai desenvolver em potência de x menos 2. Se 3, potência de x menos 3. Certo. Mas tem aqui um caso mais simples, né? Que a gente vai estudar, né? O caso mais simples é quando A igual a 0. Quando A igual a 0, né? Então, na fórmula de Taylor, ou na série de Taylor, né? Nós vamos ter o seguinte. Só trocar o A, aqui nessa série, vamos voltar aqui. Nessa série, troca o A por 0. Aqui vai ficar f de x, aqui fica f de 0, aqui fica a derivada de f no ponto 0, e aqui no lugar de x menos a, simplesmente vai ficar x. Aqui é a mesma coisa, x. Certo? Então, vamos obter essa série de potências. Agora são potências de x agora, né? Não é mais potência de x menos a, é potência de x. Então, esse caso particular, quando a igual a 0, se chama série de Maclaurin, né? Então,
a série de Maclaurin não é mais que um caso particular da série de Taylor quando A é igual a zero. A série de Taylor nos permite encontrar o desenvolvimento em série de potências na vizinhança do ponto A, o A diferente de zero. E um caso particular é a série de Maclaurin, que nos permite encontrar o desenvolvimento em série de potências x de uma função elementar. Certo? Então, o mais usado é a série de Maclaurin. Vamos usar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Antes de considerar alguns exemplos. Vamos aqui ao chat, tem alguma mensagem aqui. Tá certo, Thaís. Podemos continuar, então. Mas isso foi 9h56, né? Foi um pouquinho de tempo. Tá, então vamos continuar. Bom, vamos a... Já que está introduzida, então, a fórmula que nos permite encontrar, então vamos encontrar a série de potências para a função exponencial 2 elevado a x, né? Veja que tem série de potências de x, então vamos encontrar a série de Maclaurin, né? Certo? Que não fala em série de potências de x menos a, só fala em potência de x, então o a igual a zero. Então a série que nós vamos a querer encontrar vai ser essa que está aqui. Essa aqui. Certo? Inclusive dá para encontrar o resto, que vai ser fácil de encontrar. Vamos lá, né? Primeiramente, nós sabemos que a função exponencial, quando a base é maior que zero, né? Nesse caso aqui, é uma função de classe sem infinito, ou seja, ela possui derivadas de todas as ordens que você quiser. Tá, se você deriva a função exponencial, é ela mesma vezes alguma constante. Então, não tem nenhum problema, né? E ela é de classe sem infinito em todo o domínio de definição. O domínio de definição dela é o R, não é o R. Certo? Então, vamos encontrar as derivadas da função. Primeiramente, vamos a derivar a função f de x está aqui. Do lado direito, estamos evaluando a função, né? Quando x é igual a zero, vamos evaluar o f de zero, né? O f de zero vai ser igual a 1, certo? Tá. Porque vejam aqui, o que precisamos aqui? Vamos ver um pouquinho aqui. O que precisamos saber aqui? F de x vai ser igual a f de zero, né? Aqui, na verdade, não é o x igual a zero, é o a igual a zero, né? Que está aqui. Aqui, na verdade, não é o x igual a zero, é o a igual a zero que era, né? A vizinhança de zero. Tá? Aqui tem f de x, aqui, né? Demais temos aqui a derivada de f. A derivada da função exponencial, 2x, é ela mesma, vezes o logaritmo neperiano de 2. Aqui calcula f' de 0, dá L de 2. O que mais temos aqui? A segunda derivada, né? A derivada da derivada. Como aqui o logaritmo de 2 é constante, escreve fora e tem a derivada de 2x, 2 elevado a x, que vai dar essa expressão que está aqui. Por isso que fica 2x vezes o logaritmo neperiano de 2 ao quadrado. Calcula a segunda derivada em 0, vai dar essa expressão que está aqui, né? E aqui temos a derivada enésima. Se conhece as derivadas anteriores, então já tem uma lei para calcular, né? Então vai ser igual à própria função vezes o logaritmo neperiano de 2 elevado a n, aqui. E aqui calculamos a derivada enésima no ponto zero, que está aqui. Tudo bem? Essa forma que está aqui, estamos calculando, né? Tá vendo? Todas elas. Tá bom, vamos lá. Então, usando a fórmula zero que acabei de ver, né? Então, o que vai ficar aqui? Aqui seria f de zero. Na verdade, o f seria essa função que está aqui, né? Aqui teria os f' de zero. E aqui eu escrevi um fatorial só para tornar a notação mais compacta, né? Aqui seria a segunda derivada, dividido por 2 fatorial, né? Temos aqui. Então, o probleminha vai ser aqui o resto só. Aqui. Vamos ver se a gente consegue calcular o resto, né? O resto aqui é calculado pela fórmula 0,15. A fórmula 0,15 está aqui. Então, é aqui, essa aqui. Veja aqui, o que diz a fórmula aqui? Você vai encontrar a derivada n mais 1 ésima, lo valua no ponto θx, divide por n mais 1 fatorial, e multiplica por n mais 1. Lembrando que o θ é um número entre 0 e 1. Certo? Então, vamos lá. Bem, como a gente já conhece a derivada enésima, né? A derivada enésima está aqui. Então, para derivar mais uma vez, seria a derivada de ordem n mais 1, basta derivar isso que está aqui. Seria igual a quanto a derivada de ordem n? Seria 2 elevado a x vezes logaritmo neperiano de n mais 1,
o logaritmo neperiano de 2 elevado a n mais 1. Concorda? Seria isso que está aqui, né? E aí evalua no ponto θx. No lugar x, coloca θx. O que vai ficar? Vamos ver aqui. Por isso que ficou isso aqui, tá vendo? 2θx. E aqui ficou o logaritmo neperiano de n mais 1. Logaritmo neperiano de 2 elevado a n mais 1. Sobre n mais 1 fatorial. Certo? Ficou isso que está aqui. Uma coisa que sabemos, o logaritmo neperiano de 2, ele é menor que 1. Certo? Isso aí também ficou fácil, né? O logaritmo, ele é positivo, para começar, quando a base e o número são maiores que 1. Ou quando a base e o número estão entre 0 e 1. E o logaritmo é negativo quando a base, por exemplo, é maior que 1 e o número é menor que 1. Um é maior que 1, outro é menor que 1. Ou quando a base é menor que 1 e o número é maior que 1. Tá certo? Como aqui, por exemplo, a base, aqui é o número de Euler, né? Que é o Napier, né? Que é E, e o número é 2. O E é um número irracional, 2,71 e alguma coisa, certo? Portanto, esse logaritmo vai ser positivo, mas, no entanto, é menor que 1. Tá certo? Por quê? Porque o número é menor que a base. E aqui, o que acontece aqui? Quando você vai levar a n aqui, por isso que fica isso aqui, vai ser menor que 1. Aqui não precisava módulo, né? Porque são positivos. Então, significa o quê? Que essa expressão que está aqui, ela é menor que 1. Quando você leva n mais 1, né? Assim, por isso que vai ficar o limite desse aqui, vai dar 0. Independentemente de qualquer x. Tá certo? Esse limite vai ser 0. Porque 2 elevado a θx é um número. É um número. Pode ser grande, mas é um número. E x elevado a n mais 1 também é um número. Pode ser grande, mas é um número. No entanto, o logaritmo de n mais 1, 2, ele vai tender a 0 quando n vai para infinito. E também, 1 sobre n mais 1, 0, ele também tende para 0. Então, tende para 0 muito rapidamente. Então, o resto tende para 0, né? Então, o que significa isso? Significa que 2x nós podemos escrever como essa série de potências. Perfeito? Então, nós encontramos aqui. Veja que aqui eu não escrevo mais o resto, porque o limite do resto tende para 0. Tudo certo? Assim, então, nós encontramos a série de Maclaurin para a função exponencial 2 elevado a x. Não somente encontramos, né? Além de mais, nós encontramos que o resto dele tende para 0. Tranquilo? Tá bom. O próximo função elementar que vamos a considerar vai ser os senos e os cossenos. Nós queremos encontrar agora o desenvolvimento em série de potências para a função cosseno e a função seno. Vejamos aqui, né? Ali a função exponencial, não é seno nem cosseno. Essa função exponencial aqui, tá? Mais fácil ainda. Função exponencial. A função exponencial geralmente é e elevado a x. Lembrando que esse e é o número de Euler ou Napier. Tem uns que chamam e. Esse aqui está aqui, né? Certo? Uma série de potência. Quando a é igual a 0. Veja aqui a função exponencial com base e, né? É a única função cuja derivada é ela mesma. Certo? É a única, não tem outra função. Inclusive, se a base não é outro número, né? Nesse caso, por exemplo, no caso anterior, nós vimos aqui a função exponencial, que é a base 2 elevado a x. E as derivadas, vejam que são as mesmas, só que multiplicadas por umas constantes, que está aqui. No entanto, quando a base é o número de Euler, ou Napier, né? As derivadas são as mesmas. Está vendo aqui? Com as derivadas que são as mesmas, então é fácil evaluar elas, né? Por exemplo, veja aqui. F de 0, calcula f de 0, dá 1. A derivada em 0 também vai dar 1. A segunda derivada em 0 também dá 1. A décima derivada também vai dar igual a 1, né? Por isso, usando a fórmula da série de Maclaurin, né? Vamos ter essa fórmula que está aqui. Mais o resto que está aqui. Obviamente, o resto que está aqui também pode ser analisado como o caso anterior, né? Seria nessa forma que está aqui. E é fácil ver que esse resto também vai para 0. O limite dele tende para 0. E aqui tem as explicações, né? Veja aqui como o t está entre 0 e 1, então essa expressão que está aqui, ela é menor que a função exponencial, tá certo? Porque aqui a base que está aqui
ela é menor, o θx é menor que x, se x é maior que zero, né? Fácil ver, né? E é fácil ver que a exponencial θx ela vai ser menor que 1 se x é negativo. Então, em qualquer um desses casos, sempre o limite vai ser zero, desse resto que está aqui. Por isso, nós escrevemos a função exponencial dessa forma que está aqui. Tá certo? Então, o desenvolvimento em série de Maclaurin, ou série de potências da função exponencial, é dado por essa forma que está aqui. Série aqui. Tudo certo, né? Veja que uma coisa importante aqui é que, quais seriam os valores de convergência dessa série. Também é fácil observar, se você aplica aqui, nessa série, por exemplo, coloca o módulo, né? E aí usa os critérios da razão, você vai mostrar que essa série converge absolutamente para todo x que tem esse R. Independentemente de qualquer x, seja grande, pequeno, o que você quiser, né? Ela sempre vai convergir, absolutamente. Então, por isso dizemos que essa série converge absolutamente para todo x real. Tá certo? Então, a cara vai ser essa que está aqui. Esse tipo de aqui, ele se usa bastante quando vai calcular aproximações, quando vai calcular, inclusive, limites. Se usa bastante esse desenvolvimento. Tudo certo? Veja que agora nosso objetivo principal é calcular, a partir da série de potência da função exponencial, outras séries, né? Por exemplo, nós queremos encontrar a série de Maclaurin da função exponencial e elevado a menos x. Obviamente, a gente já não precisa fazer todas essas contagiadas que a gente fez aqui, todas essas contas que a gente fez aqui. Aqui, simplesmente, usamos o fato de que a função exponencial, ela possui série de potências que está aqui, independentemente de x real. Para qualquer x real, então, série de potências aqui. Então, veja aqui, como ela converge absolutamente para todo x real, então, obviamente, a função exponencial e a menos x, ela também vai convergir para qualquer x, tá certo? Então, o que fazemos? Então, para encontrar a série de potências para a função exponencial e elevada a menos x, basta trocar na série 0,18, né? O x por menos x. Uma vez que faça isso, então vamos ter aqui, veja. A série de potências para a função exponencial L a menos x vai ser essa série que está aqui. Onde ela se obteve da série anterior, trocando x por menos x. Certo? Então, já temos a série de potências da função exponencial é x, e a série de potências para a função exponencial E elevado a menos x. Agora, vamos a combinar essas duas séries para encontrar a série de potências do cosseno hiperbólico e a série de potências do seno hiperbólico. Provavelmente vocês em cálculo 1 já escutaram falar do cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, né? Acho que alguém me perguntou, inclusive, isso. Tá certo? Então, vamos lá, então. O cosseno hiperbólico de x, como que se define? Se define da seguinte forma, né? É a semissuma da função exponencial de x mais a função exponencial E a menos x. Certo? Está aqui. Como a gente já sabe, o desenvolvimento do exponencial de x e do exponencial menos x, quando você vai somar aqui, vamos dar uma olhadinha rapidamente. A função exponencial de x, ela tem todos os termos. O desenvolvimento do exponencial de x e do exponencial menos x, quando você vai somar aqui, vamos dar uma olhadinha rapidamente. A função exponencial de x, ela tem todos os termos positivos, tá vendo? Todos. E a função exponencial E a menos x, quais são os termos com sinal negativo? Os termos de potências ímpares. Tá certo? Por isso, quando você vai somar com essa série que está aqui, eles vão se anular os termos de potência ímpar. E vão ficar os outros, né? Só que vai ficar duas vezes cada um dos termos, né? Vai ficar duas vezes 1, duas vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, duas vezes x4 sobre 4 fatorial, e assim por diante, tá certo? Uma vez que você faz isso, aí depois você vai ter que dividir por 2, né? Porque aqui tem divisão por 2, por isso que o 2 vai cancelar, vai ficar só os termos com potências pares. E quando você vai, o seno hiperbólico, quando define o seno hiperbólico, né? Vai ser igual a semidiferença. Então, você vai subtrair da função exponencial de x, vai subtrair exponencial da menos x. Então, quando você vai subtrair, o que vai acontecer? Os termos de potências ímpares vão ficar positivos e os termos de potências pares vão ficar negativos, né? E tudo isso vai ser em dobro, né? Por isso, quando divide por 2, cancela. Então, aqui só tem os termos de potências
de índice ímpar. Tá certo, né? O cosseno hiperbólico de x, ele tem muitas propriedades, né? Uma delas é a identidade hiperbólica fundamental, né? Cosseno ao quadrado hiperbólico de x menos seno ao quadrado hiperbólico de x é igual a 1. Diferentemente do identidade trigonométrica fundamental, né? Que seria o cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá certo? Essa propriedade se demonstra facilmente da definição que está aqui. Como que demonstra? Você leva ao quadrado, essa expressão aqui que é o cosseno hiperbólico, e subtrai o quadrado do seno hiperbólico, essa expressão que está aqui. Uma vez que você faz o quadrado, você reduz e vai ficar de fato 1. E aqui, veja aqui, nós vamos ter aqui uma aproximação para calcular o valor de Euler. Eu já falei em outras aulas, né? Esse aqui é um número irracional. É mais ou menos qual seria o... Seria 2,71, 82, 81, 82, alguma coisa assim, irracional. Tá certo? É um número que está entre 2 e 3, né? E a gente pode calcular com alguma aproximação, por exemplo, o número de Napier, né? O Euler. De forma, então temos E. E aqui é importante saber o resto, né? O resto que vai ser importante. O resto vai dizer com quantos decimais compreensão nós precisamos calcular ou não, né? O resto aqui é dado dessa fórmula que está aqui, né? E é fácil ver que o resto, ele sempre vai ser menor que 3. Menor que 3 sobre n mais 1 fatorial. Por quê, né? Porque o n, como repito aqui, o n está entre 0 e 1, né? Certo? E aqui esse número E, ele está entre 2 e 3. Por isso que quando você vai realizar essa operação aqui, ele não vai ser maior que 3. Certo? Então, o resto, no desenvolvimento do número de Euler, né? Ele é menor que 3, vai depender de n, que está aqui, né? Vamos ver aqui o caso. Por exemplo, nós queremos n igual a 9. O que acontece com n igual a 9, né? Vamos ver o resto. O resto está aqui, né? Quando n igual a 9, aqui vamos ter r nono menor que 3 sobre 10 fatorial. Aqui. E isso aqui, quando você vai fazer a divisão, vai ficar... quantos decimais tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que se você pega os primeiros 9 termos, né? Significa que a gente vai obter com precisão até 6 decimais uma aproximação do número de Euler. Certo? Então, aproximado aqui, veja, 1 mais 1 até o termo nono que está aqui. E realizando aqui a operação e somando aqui, vamos ter aqui, são os primeiros 6 decimais. Com certeza, esses primeiros 6 decimais estão corretos, né? Agora o resto já sabemos. Então, esse aqui vai representar o cálculo aproximado do número de Euler até a sexta casa decimal. Tudo certo? Eu vou deixar para vocês uma análise que vocês podem encontrar em alguns livros ou podem tentar provar a partir disso, né? Prove ou mostre que o número E é um número irracional. Vocês provavelmente já viram esse desafio em algum lugar ou já escutaram, né? Que o número E é um número irracional. Ele se verifica a partir desse que está aqui. Eu vou deixar aqui como uma tarefa de casa, né? Caso vocês consigam, aí você me diz na próxima aula. Caso vocês tentaram e não conseguiram, também me dizem e a gente tenta fazer aqui. Tudo certo? Então, a tarefa que eu vou deixar para casa, né? Para casa ou qualquer lugar que você se encontre, né? É mostrar que o número E é número irracional. Geralmente, tal como se provou que raiz quadrada de 2, por exemplo, no número racional, né? Você vai demonstrar por absurdo, né? Em que consiste esse método, né? Você primeiro vai assumir que seja racional, por exemplo, que E seja racional. Se você assume que é racional, então você vai optar isso aí como hipótese e vai raciocinando. E no final você vai chegar a uma contradição, que seria um absurdo, né? Então, de onde que provém esse absurdo? Da suposição que você supôs que o número de Euler é racional. Ou seja, você vai dizer o quê? Que o E vai ser escrito em forma de fração, por exemplo. P sobre Q, né? Com P e Q, números inteiros positivos, e o Q é diferente de zero. Mais ou menos uma ideia, né? Vamos fazendo. Tudo bem? Vocês fazem em casa isso aí. Aqui também temos um exemplo para querer calcular. Veja aqui
a função subintegral, que seria exponencial menos x ao quadrado, ela não possui primitiva, né? Então, é impossível a gente calcular essa integral. Não interessa qual método você use, nunca você vai conseguir encontrar a primitiva de exponencial menos x ao quadrado. Talvez nunca seja muito forte, né? Talvez exista e a gente não saiba até agora, né? Até chegar alguma mente brilhante e encontre uma primitiva. Mas se diz que essa função de classe ela não possui primitiva. Não sei se já é um resultado definitivo que de fato não é, ou como se chama, a ciência vai mudando, né? Por enquanto é impossível, por enquanto, né? Encontrar a primitiva dessa função que está aqui. Então, mas, no entanto, nós queremos encontrar a integral definida de 0 a 1, mas com uma exatidão até 3 decimais. E aqui, como vamos aqui para resolver aqui, veja aqui, nós sabemos o desenvolvimento da função exponencial é dessa forma que está aqui, conforme foi encontrado, né? E aqui, se queremos encontrar o desenvolvimento da função exponencial menos x ao quadrado, ele obtém-se dessa série que está aqui, só trocar x por menos x ao quadrado. Uma vez que você troca, você vai obter, então, o desenvolvimento em série de potências da função exponencial elevado a menos x ao quadrado. Certo? Seria isso que está aqui. Essa série converge uniformemente, né? Em R. Tranquilamente converge uniformemente. E, portanto, nós podemos integrar essa série membro a membro, né? Em qualquer intervalo, em particular, em 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque nós queremos calcular a integral de 0 a 1. Então, vamos a trocar, então, essa função exponencial, e elevado a menos x quadrado, por a série de potências que está aqui. Está vendo? Colocando aqui. E aqui a gente vai calcular as primitivas. A primitiva de 1 é x. X valuado de 0 a 1 dá x. Pois a primitiva de x quadrado sobre 1 fatorial vai ser x ao cubo sobre 3, valuado de 0 e 1, né? Tá. Depois valua em 0 e 1. Uma vez que valua em 0 e 1, não temos essa série que está aqui. Perfeito? Não temos aqui. Mas ainda não terminou, porque nós queremos a pergunta é calcular com a exatidão de 0,01. Então, a pergunta é quantos termos vamos a ter que escolher para obter essa aproximação. Não é? É fácil ver que essa é uma série alternada, né? Alternada porque os sinais dos termos vão se trocando, alternando, né? Positivo e negativo, né? E também o termo geral da série, ele vai diminuindo, tá vendo? Vai diminuindo aqui. Aqui foi 3, ou diminuiu 3, 10, 42, 216, vai diminuindo. Então, significa que o termo geral tende para 0. Portanto, pelo critério de Leibniz, essa série aqui é convergente. Ou seja, vai tender a um número, né? Então, para poder obter o valor aproximado da integral dada, tomamos k termos, né? Então, o erro que vamos a cometer não é superior ao termo k mais um décimo. Se tomamos k termos, né? Se tomamos 3 termos, então não vai ser, o erro que vamos a tomar não vai ser superior ao termo 4, por exemplo, né? Se tomamos o 3, né? No caso, para obter k, devemos obter o seguinte, né? 1 sobre k mais 1 fatorial, 2k mais 3. Esse aqui está aqui. Esse aqui seria do resto, lembre-se do resto aqui, né? Esse aqui tem que ser menor que 0,5. Essa desigualdade aqui vale quando k é maior ou igual a 4. Portanto, vamos escolher 4 termos, né? Até o quinto aqui. A gente fazendo aqui, nós garantimos então que os primeiros 3 decimais estão corretos, né? Aproximação. Tudo bem? Tranquilo? Certo. Vamos a parar por aqui, porque já está no final da aula, né? De 32. Então, vamos a parar por aqui a nossa videoaula de hoje. Certo?